Olá pessoal, tudo bem? Eu sei que esse vídeo talvez seja um dos mais esperados aí ao longo desses anos, mas depois de 3 anos, eu, Ana Paula Santana, resolvi vir aqui contar a minha versão, contar a minha verdade, aquilo que nunca pôde ser revelado, aquilo que nunca pôde ser ouvido, justamente porque foi uma história que as pessoas tentaram abafar, foi uma história que as pessoas tentaram deixar pra lá. Então eu espero ser bem breve, para que você não fique cansado aí desse lado e que você entenda ou tire as suas conclusões em relação ao meu declínio, em relação à minha saída da Mary Kay do Brasil, tá bom? Antes de mais nada, eu quero agradecer, na verdade agradecer muito, porque ao longo desses 3 anos, mesmo depois de ter saído da companhia, foi incrível o número de pessoas que me procuraram, os meus clientes, os meus alunos de mentoria, justamente por conta da minha experiência, justamente por conta de todo o crescimento que eu tive dentro desse mercado e que hoje eu aproveito como a minha carreira, como o meu negócio em si. Então, há 2 anos e meio praticamente que eu trabalho com as mentorias, que eu trabalho agora como coach de vida. Eu tenho um amor muito grande pelo ser humano, inclusive por conta de tudo que eu vivi, por conta de tudo que eu senti. Então, meu muitíssimo obrigado, e saiba que esse vídeo, na verdade, não é só por mim. Ele é por milhões de pessoas que nesse momento sentem dor, que nesse momento tem dificuldade de pôr pra fora aquilo que sente, que se sente preso, tá? Que acredita na liberdade como seu valor primordial, mas não está vivendo o valor da liberdade, então hoje está frustrado, enfim. Isso não é só por mim, isso é por milhões de pessoas que já passaram pelas minhas mãos, e por isso que eu só resolvi aparecer 3 anos depois para colher tantas evidências, para que as pessoas pudessem observar o meu comportamento. Quem é de verdade sabe quem é de mentira, tá? As pessoas que são de verdade, elas se mantêm, independente do problema, independente das circunstâncias, elas se mantêm vivas, elas vão aprendendo no caminho. E assim, ó, eu tinha um receio muito grande por conta de todo o trauma que eu vivi. Eu tinha um receio de que a minha audiência caísse, de que aquelas pessoas que me acompanhavam, elas fossem embora, porque de uma certa forma, as pessoas, colegas, né, amigos que a gente acha que é amigo, imagina, dá pra contar nos dedos das mãos quem foram as pessoas que permaneceram do meu lado depois da minha saída da Mary Kay, tá bom? Então, primeiro, meu muito obrigado. Segunda coisa, que eu só apareci 3 anos depois, justamente porque eu fui cuidar do meu emocional, eu fui cuidar do trauma que eu vivi, e por isso que eu tô aqui falando dessa forma, falando sorrindo, como se fosse uma coisa muito natural, mas que há 3 anos atrás não foi natural. Eu senti muito ódio, eu senti muita raiva, talvez uma outra pessoa no meu lugar tivesse vontade de se matar, tivesse vontade de abandonar a sua vida, e hoje eu confesso pra vocês que eu convivo com histórias terríveis, histórias de pessoas que elas estão aí, ó, no obscurinho, tá? Precisando de ajuda, precisando de orientação, e eu, enquanto mentora, hoje dona do meu negócio, dona da minha empresa, tô aqui, tenho condições emocionais, tenho condições de realmente colaborar com essas pessoas. Então, te dizer o seguinte, que você possa tirar suas conclusões, comentários ofensivos não me incomodam mais, até porque o que eu vivi, qualquer comentário hoje ofensivo é uma coceguinha na minha alma, porque diante de tudo que eu vivi, não faz sentido me preocupar com os comentários, eu não me preocupo mais, tá? Cada um tem o direito de pensar o que quiser, mas é importante a gente sempre ter acesso ao outro lado, a outra versão, tá? Então, meu muito obrigado a vocês, todos vocês do mercado de venda direta de todas as marcas, que hoje são os meus clientes, hoje são os meus alunos da minha empresa. Então, pra mim, é uma honra ter você aí me ouvindo, tá bom? Bom, quem é Ana Paula Santana? Eu fui executiva de negócios, sou jornalista por formação, e eu fui executiva de negócios durante 3 anos dentro da Mary Kay do Brasil. Eu falo executiva de negócio porque eu acho muito mais fino, muito mais bonito, e faz parte aí de um dos meus treinamentos em pedir para as pessoas se preocuparem com a forma com que elas dizem, né, quem são elas. Eu tive muito sucesso em curto espaço de tempo dentro desse negócio, tá? Então foram 3 anos de muita dedicação, de muito trabalho. Quando eu entrei na Mary Kay, eu não tinha absolutamente nada. Eu, economizava no almoço pra comer na janta. Então foi uma situação, assim, bem complicada. O meu marido tinha acabado de sair do Japão e chegado no Brasil, enfim. Então a gente realmente viveu momentos muito difíceis. Eu tive um sucesso muito rápido dentro da Mary Kay. Depois de 1 ano de companhia, eu entrei em qualificação para ser diretora e logo em seguida
eu comecei a construir uma carreira de muito sucesso. Eu sempre ganhei muito bem como diretora de vendas, então eu nunca experimentei o gostinho de ficar na casa dos 10 mil pontos, né? Sempre fui uma pessoa muito estrategista, então treinei um time enorme, desenvolvi muitas diretoras, por isso que hoje eu sou mentora de muita gente, justamente por conta de todas essas estratégias que eu desenvolvi ao longo desses anos, né? Com 5 meses como diretora, eu conquistei o carro rosa, o famoso carro rosa da companhia. E logo em seguida, eu fui conquistando todos os outros reconhecimentos. Não que isso para mim fosse importante, na verdade o reconhecimento nunca foi importante. Eu sei que para algumas pessoas o reconhecimento sobe a cabeça, mas o que eu sempre ensinei é: tenhamos os pés no chão, porque nada é eterno. E não foi para mim, pode não ser para você também, tá? E como o meu sucesso foi muito rápido, eu ganhava em média 30 mil reais por mês, com uma unidade com mais ou menos 500 membros e umas 8 diretoras formadas, mais ou menos, eu comecei a... Eu acreditava que isso não existisse, tá? Mas eu fui alvo de uma grande armação. Você deve estar se perguntando aí, mas por que você veio falar 3 anos depois e próximo do seminário? Pois é, foi justamente na época do seminário que toda essa dor de cabeça, que todo esse processo dolorosíssimo começou a acontecer. Então, na real, o que acontecia? Eu tinha uma liderança muito forte e eu sempre trabalhei de forma muito séria com relação ao desenvolvimento de pessoas, à gestão de pessoas. E as pessoas queriam fazer parte do meu time. Tá? Elas estavam insatisfeitas dentro das unidades delas, estavam infelizes dentro das áreas no qual elas faziam parte, enfim. E existe uma cláusula dentro do contrato. Se você não tiver o hábito de ler o contrato, por favor, leia, faça isso, porque tem gente que assina sem ler, sem entender o que está descrito ali. E dentro do contrato existe uma cláusula que diz o seguinte: a pessoa que não está satisfeita ou passar 12 meses sem produção, ela pode, sim, sem produção nesses 12 meses, esperar o cadastro dela cair e recomeçar na unidade que ela quisesse, tá? O que aconteceu foi que eu sempre fui muito solista, sempre fui muito de ajudar os outros, tanto que quando eu comecei a crescer dentro da Mary Kay, as áreas nacionais me convidavam para dar treinamento por conta da liderança, por conta da motivação. Então eu tinha um desenvolvimento de time muito forte, né? E o meu time ia muito bem, obrigada, né? Nós tínhamos aí uma média de 40 novos inícios, 40 novos cadastros por mês. E aí começou toda uma história de denúncia e que você aí deve viver, ou se já viveu, entende perfeitamente o que eu tô dizendo. Eu fui uma diretora de 1,5 milhão de pontos, então eu tinha direito às 2 viagens, eu tinha direito ao cheque de 5 mil que você ganha no seminário, ao que tudo indicava, eu seria uma das 3 melhores do Brasil, enfim, né? Tudo aquilo que a gente espera que aconteça quando você está trilhando toda essa caminhada. E aí, depois, em processo, né? Hoje eu processo a companhia por causas que são... por causas que são muito óbvias, tá? Eles suspenderam todos os meus reconhecimentos, todos os ganhos que eu tive e que eu batalhei tanto ao longo de 1 ano para conquistar. Então, óbvio, eu faria isso por qualquer outra empresa, ok? Quero deixar isso muito claro. E as pessoas me perguntam: então você acha que Mary Kay não dá certo? Não, de forma nenhuma. Isso aconteceu comigo, mas pode acontecer com você. Então, hoje, o meu objetivo é alertar as pessoas para que isso não aconteça com você. E se vier a acontecer, que você tenha estrutura emocional e que, principalmente, você não saia com uma mão na frente e outra atrás. Como foi o que aconteceu comigo, mas eu tinha grana guardada. Eu ganhava muito e todos os meses, tanto eu e o meu marido, nós fomos guardando dinheiro. Então, quando eu fui declinada da companhia, demitida, e as pessoas não entendem, não entra na cabeça delas que é possível ser demitida. Você é demitida, tá bom? É demitida, você perde tudo, ou melhor, você não tem nada, porque aquilo que você conquistou, a companhia não vai te pagar. Então, hoje eu processo a companhia por motivos muito óbvios, ok? E o que nós verificamos dentro do processo é que foi feito um complô e a companhia recebeu 50 denúncias
por telefone, por e-mail, de forma sequencial. Então 50 pessoas se reuniram, ok? De forma simultânea e bombardearam a companhia para que então eu fosse denunciada, para que então eu fosse derrubada. E o motivo dessas denúncias era o seguinte, que eu orientava a consultora a deixar o cadastro dela cair para que então ela fizesse parte da minha equipe. E no processo tem várias evidências, inclusive o próprio juiz olha, percebe que são datas muito parecidas, horários muito parecidos, que as pessoas enviavam essas mensagens, muito provavelmente orientado por diretoras, tá? Porque eu acredito que o ser humano, uma parcela do ser humano é maldoso, principalmente quando se trata de palho duro ali com produção, com resultados, né? Eu fui uma diretora jovem que tinha uma forte liderança, um forte poder de motivação, então era inadmissível uma pessoa jovem crescer tanto, ter essa influência, e as consultoras que estavam lá largada, enlouquecida, desanimada, óbvio que elas queriam fazer parte de outra equipe, sem dúvida. Então, algumas diretoras, elas pediam para as consultoras encaminharem um e-mail, sabe, mensagenzinha no Facebook, encaminhar uma mensagem para mim, dizer, olha, conta que você quer sair da nossa unidade, conta que você está insatisfeita, e aí ela vai te responder, e elas usavam esse e-mail como prova de sustentação de que eu, de uma certa forma, induzia que a consultora saísse da unidade dela e fizesse parte da minha equipe, tá? E mais, essas não foram apenas uma acusação, foram várias, né? Eu acredito que se eu tivesse... Talvez, se eu não tivesse inteligência emocional, eu poderia ter me matado, sinceramente, porque eu fui massacrada, não fui julgada, eu fui massacrada, eu fui condenada, eu fui humilhada, eu fui massacrada. Hoje eu consigo falar sem chorar, justamente porque esse período de dor já passou. Hoje é um período apenas de constatação, tá bom? E... além disso, eu fui condenada porque as pessoas diziam que o fato de eu ter feito 1,5 milhão de pontos tinha a ver com o fato de cadastrar maridos na minha equipe. Eu cadastrava marido, eu cadastrava papagaio, eu cadastrava mãe, enfim. Além disso, eu tinha loja, eu era muito boa, então eu tinha lojas por aí, enfim. Pensa num auê do caramba. Tá? Mas na verdade a acusação maior era que eu roubava consultoras de outras equipes para trazer para o meu time. Então quando as consultoras, coitadas, me encaminhavam uma mensagem, eu prontamente respondia como eu sempre colaborei. Não só com as consultoras, mas também com outras diretoras e com outras nacionais. Eu respondia de forma muito técnica. Eu respondia, olha, existe sim uma forma de você deixar o seu cadastro cair, desde que você não produza 12 meses, o seu cadastro cai, você é livre. Você é independente. Você pode fazer da sua vida o que você quiser, entrar com quem você quiser. Só que não, o que eu tinha que fazer, segundo a estrutura do negócio, era dizer, não, fica sofrendo dentro do seu time. Você tá insatisfeita? Sofre dentro do seu time, fica, ouve a sua diretora. Eu jamais faria isso porque, na verdade, é totalmente era contrário aos meus valores, era contrário a tudo aquilo que eu acreditava, tá? Então, talvez eu tenha caído nisso também por conta da minha verdade. Eu sempre fui muito verdadeira e até hoje as pessoas que me seguem, as pessoas que chegam até mim, Ana, tô precisando de um treinamento, Ana, você pode me ajudar? Eu preciso crescer dentro desse negócio, é a minha única opção. E eu digo, olha, independente do que aconteceu comigo, independente do que houve comigo, eu quero colaborar com você. Eu sou super fã da senhora Mary Kay Ash, eu continuo usando todos os produtos da companhia. Infelizmente foi uma fatalidade, foi uma grande armação e eu acreditava que isso não existia, né? Porque eu em algum momento vivia aí no mundo da Alice, mas é muito comum, tá? É muito comum. Bom, depois de tudo isso, e isso foi comprovado, tá? Isso foi constatado, tá? Dentro do nosso processo lá, inúmeras sequência de mensagens. Só que eu só me dei conta disso depois. Porque no momento em que eu precisava reunir arquivos, no momento que eu precisava reunir tudo isso, que eu comecei a me dar conta, eu comecei a comparar uma mensagem com outra, eu falei, gente, as pessoas mandavam de forma sequencial, era uma arapuca, sabe assim, uma arapuca? E que isso serviu pra mim, isso pode estar acontecendo com você. É muito comum, as pessoas são maldosas mesmo, né? Eu acredito no ser humano, eu trabalho com desenvolvimento humano, mas as pessoas são do mal também, ok? Enfim, por dinheiro, por grana, elas são capazes de fazer qualquer coisa.
E a verdade é que um belo dia, justamente em novembro, lá atrás, eu tava almoçando com uma diretora minha, formada por mim, e eu recebi uma ligação do staff da Mary Kay. Parecia um... Meu Deus, eu vou tentar aqui explicar pra vocês o sentimento que eu senti naquele momento. Parecia que eu era uma criminosa procurada pela polícia. Tá? Então, a pessoa que falava comigo no telefone, você percebia que ela estava nervosa para o que ela ia dizer. Ela me disse assim, olha, Ana, estamos aqui com o staff e também com o jurídico da Mary Kay. Eu disse, ok, vamos lá. É o seguinte, nós recebemos 50 denúncias, blá, 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 blá. E nós decidimos que você não vai receber nenhum dos reconhecimentos que você conquistou ao longo do ano. Se eu tivesse um problema de coração naquele momento, eu teria, né, surtado. Mas, graças a Deus, como eu disse, eu já passei por tudo isso e hoje eu tenho certeza que eu consigo passar por coisas muito piores. E aí ela disse, é exatamente isso que você ouviu. E gaguejava, assim, uma voz, né... Então, assim, nós achamos por bem suspender todos os seus reconhecimentos. Então, assim, você não vai ter direito nem à viagem de Paris e nem à viagem de Suíça, era Paris e Suíça, nós já tínhamos, eu já tava com meu passaporte ok, meu marido também, nem ao cheque de 5 mil que você receberia no seminário, e também você não vai subir no palco para ser reconhecida como uma das unidades top, né, do seminário. Eu disse, não, deve ter algum engano. Ela falou, não é engano não, o jurídico tá aqui, tá confirmando, é uma punição, você realmente... E outra, a gente só te pede, por favor, para que você não comente isso com ninguém, porque estamos próximos ao seminário, né, e... Enfim, tá? Então, nesse primeiro momento a gente tá tirando todos os seus reconhecimentos, conquistados ao longo de um ano, 1,5 milhão de pontos. 1,5 milhão de pontos, eu nem sei mais o equivalente a reais. E naquele momento meu mundo, nossa senhora, desabou. Mas eu tinha um compromisso muito grande com o meu time, eu tinha um compromisso muito grande com a minha equipe. E não contar isso para o time seria um outro problema, tá? Afinal, nós estávamos próximos ao seminário. E eu tinha uma dúvida, as pessoas tinham uma dúvida muito grande se eu iria ou não ao seminário de janeiro, tá? E depois de novembro, depois que eu recebi esse comunicado da companhia, passou dezembro, né? E chegou então o dia do seminário. Eu fui ao seminário e eu fui muito ridicularizada nos corredores quando eu passava, as pessoas se juntavam para zombar da minha cara. O meu time foi junto comigo e se vocês me acompanham e quem estava lá no seminário vai se recordar que em vários momentos vocês me viram, cruzaram comigo chorando, enfim, foi bem difícil. E realmente eu não subi ao palco, eu não tive o direito de ser reconhecida e muito menos de ganhar todos os reconhecimentos que eu tinha direito. Assim, gente, talvez vocês me entendam, talvez não, mas assim, como é que pode você trabalhar, dar duro danado, ralar pra caramba e simplesmente não receber uma coisa é você ser demitida, você ser declinado, olha, nós não queremos que você faça mais parte da companhia, mas você não receber o que você conquistou ao longo do ano, isso é uma tremenda falta de consideração. E eu sei que isso aconteceu com outras pessoas, também não foi só comigo, mas eu acredito que o meu caso tenha sido um dos piores do momento em relação a declínio, em relação a retirada de prêmios, enfim. E aí, passou o seminário, passou aquela dor danada, meu time não foi considerado como uma unidade de 1 milhão de pontos, eu fui extremamente, ao longo desse tempo, mas eu ainda fazia parte da companhia, eu recebia diversas ameaças, né? Eu não podia abrir a minha boca, eu não podia falar com ninguém, eu era manipulada, eu era observada a todo momento, e assim, esse negócio foi feito para você ser independente. Esse negócio foi feito para que você seja livre. E não faz sentido que você viva dentro de uma prisão, que você coloque em risco todos os seus valores. Eu dei o meu sangue por esse negócio. Eu cresci, eu amadureci, tudo que eu sei de liderança, tudo que eu sei de gestão de negócio, de vendas, de empreendedorismo, eu desenvolvi construindo o meu time. E que culpa tenho eu se a minha liderança é boa, se eu sou uma profissional motivada? Graças a isso que hoje eu continuo orientando tantas pessoas. A verdade é que depois disso, logo em fevereiro, eu recebi uma carta dizendo
que eu já tinha sido desligada da companhia. Então, houve o seminário, eles não me entregaram o que eu tinha direito, passou, aparentemente estava tudo bem. Então, e o que eles me disseram era que eles davam a palavra deles para que então eu trabalhasse dentro daquele ano e pudesse participar dos outros, né, dos reconhecimentos do ano seguinte. E aí, isso não aconteceu. Eu fui demitida, eu fui declinada em fevereiro. Bom, eu nem preciso dizer o que aconteceu comigo depois, né? Eu acho até que por conta da dor que eu já tinha passado em função do seminário e tudo mais, eu consegui tirar um pouco de letra, doeu menos, eu acredito, né? Mas assim, ninguém falava comigo, eu tentava contato com a minha diretora nacional, que era a Deise Ferreira, eu não conseguia contato, enfim, ninguém falava comigo. E assim, gente, quem tá dentro do negócio acredita que a única forma de você ganhar bem é fazendo venda direta. Você esquece da sua vida. Quando eu digo para os meus alunos, calma, pisa no chão, jamais esqueça quem você foi no passado, é justamente por conta de tudo isso. Não esqueça quem você foi, porque em algum momento a vida pode te surpreender. Hoje eu entendo, hoje eu compreendo que tudo que eu vivi, tudo que eu passei, foi para que hoje eu tivesse a vida que eu tenho. Então, hoje eu oriento pessoas do mundo todo. Hoje eu auxilio, tanto pelo processo de coaching, quanto por mentoria, as pessoas, enfim, no sentido de negócio, no sentido de comportamento, desenvolvimento pessoal. Mas aí eu não poderia também deixar de contar para vocês o que aconteceu comigo pós a minha saída. Primeiro que eu fui muito humilhada, agredida. As pessoas que se diziam suas amigas, elas simplesmente vão embora como um passe de mágica, tá? E dava pra contar realmente na mão quantas pessoas ficaram do meu lado. As pessoas iam saindo assim do Facebook, enfim. E eu só conseguia pensar o seguinte: o que eu vou fazer pra ganhar dinheiro agora? Eu tinha uma quantia, eu tinha uma reserva guardada, e durante 3 dias eu fiquei de cama, e foram poucos dias, e depois eu falei, não, calma, peraí, eu sou formada, eu tenho faculdade, eu tenho uma audiência bacana, e a audiência, ela não se encerrou, ela continua ali. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente, então vamos lá, o que eu posso fazer? E aí eu pensei em criar uma palestra em São Paulo, que foi a primeira palestra que nós desenvolvemos. E daí começaram as surpresas, todas as ofensas, todas as manipulações por trás mesmo, já sendo declinada. E nós tínhamos um número de inscritos de 200 pessoas, só foram 100 pessoas, e as pessoas me escreviam dizendo: Ana, eu adoraria estar aí, mas infelizmente eu fui pressionada pela minha diretora. Eu era praticamente um bicho, que as pessoas não podiam chegar perto, que as pessoas elas não podiam tirar foto comigo, olha que absurdo. Elas não podiam ser pegas comigo. E eu lembro que depois da palestra eu vi as pessoas indo embora, porque elas tinham medo, elas tinham receio. Medo do quê? Receio do quê? Afinal de contas, eu não sou um animal. Até um animal, até um bichinho de estimação é bem tratado. E eu estava sendo tratada como uma criminosa, ou talvez como uma doente, que era essa sensação que eu tinha, tá? E eu não sou nenhuma coitada, tá? Eu acredito que nós, seres humanos, nós temos parte do que acontece com a gente, nós merecemos para que então a gente evolua em outras funções, em outras áreas. Então eu não sou nenhuma coitada, mas enfim, eu não desejo a absolutamente ninguém o que eu vivi, o que eu passei. Nós não tivemos prejuízo nessa palestra, mas nós também não tivemos lucro. E a verdade é que eu fui me refazendo. Mas, por outro lado, como eu tinha muita experiência, como eu tinha muita técnica, as pessoas em vários estados começavam a me chamar para dar palestra. Algumas diretoras que tinham a mente livre, elas falavam: Ana, você poderia fazer uma cotação para vir até minha cidade, para falar para as minhas consultoras? E assim, naquele momento eu tinha que escolher. Ou eu continuava amargurada, sofrendo, com ódio, com raiva, ou eu simplesmente focava na minha única missão, que era desenvolver pessoas. Eu não podia virar as costas para essas pessoas e vê-las se lascar. Essa é a verdade, vê-las serem prejudicadas, tá? Então, o que eu fiz? Eu criei uma mentoria de negócio que deu muito certo. E aí eu comecei a ser convidada para dar palestras, inúmeras palestras de venda, de motivação. Só que o que também acontecia, né? Empreendedores, empresários de outros estados me convidavam, fechavam com a gente a palestra.
era aberta ao público, só que esses empreendedores recebiam ligação de diretora. E esses empresários, eles eram também ameaçados, dizendo: você conhece essa pessoa que você vai convidar para palestrar no seu evento? Sim, Ana Paula Santana, mas você sabe o que aconteceu com ela? Não, não me interessa saber o que aconteceu com ela. A gente está contratando a profissional, a Foco e Liderança, porque até então, um dos primeiros projetos que eu desenvolvi enquanto empresa foi a escola Foco e Liderança, e depois passou a ser Ana Paula Santana, Coaching e Desenvolvimento Humano. E isso também está dentro do processo, porque inclusive um dos empresários acabou dando seu depoimento, acabou escrevendo uma carta mencionando que eles recebiam ligações de diretoras, essas pessoas recebiam ligações de diretora para dizer quem era Ana Paula Santana. Que eu era uma ameaça, que eu era um perigo para a sociedade. Vejam vocês, né? Que coisa. Isso porque eu não matei ninguém, imagina se eu tivesse matado, né? Enfim. E foram muitas humilhações, tá? Foram muitas humilhações, perseguições, mas eu acredito que eu consegui sair de tudo isso de uma forma muito bacana, e que só hoje eu tive condições, 3 anos depois, de contar para vocês, né? O meu processo continua rodando, ele continua aí em fase. E eu acredito na minha vitória. Eu acredito na minha vitória porque a única coisa que eu espero é ter de volta o que eles me tiraram, tá? Resumidamente, é tudo isso. Pra vocês terem uma ideia... Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de nada. Meu marido falou, não esquece de nada. Mas assim, pra mim a pior parte foi a humilhação mesmo. A humilhação foi as pessoas... tentarem denegrir a minha imagem, tentarem denegrir o meu trabalho, não permitir que eu trabalhasse. Hoje, muitas pessoas que vêm pra minha mão fazer mentoria ou passar pelo processo de coaching, elas chegam a me dizer, olha, Ana, em algum momento eu deixei de acreditar em você, mas eu percebi que ao longo do tempo você realmente foi se mantendo como profissional, foi crescendo, foi evoluindo, enfim, foi buscando seu lugar ao sol. Foi isso realmente que eu fiz. Eu fui me especializar, eu fui entender como funciona o ser humano para poder colaborar com as pessoas, para que não houvessem casos mais como esse, tão dolorosos como foi o meu. Então, basicamente foi isso o que eu vivi. E o que eu ainda... Assim, na verdade, hoje eu não sinto mais dor, eu consigo falar, como vocês podem perceber, eu não chorei. Pra mim, hoje é mais tranquilo falar a respeito disso. Mas o recado que eu quero deixar pra vocês é o seguinte: nenhuma atividade, nenhuma empresa, você tem que acreditar que é eterno. Nada, em nenhuma atividade que você faça. Uma outra coisa importante é que você mantenha os seus pés no chão e que não precisa acabar com a vida do outro porque você tem a intenção de evoluir no seu negócio. O que tentaram fazer comigo foi acabar com a minha reputação, foi acabar com a minha imagem, foi realmente destruir quem eu era. Mas essas pessoas não conseguiram, porque hoje eu vivo muito bem. Tudo que eu vivi foi justamente para poder estar aqui, foi para poder contar isso para vocês e para poder ajudar milhões de pessoas hoje, como eu continuo fazendo. Portanto, quando eu vejo, existe uma parcela muito pequena hoje que ainda ofende, que ainda agride, até porque essa parte eu não tinha contado, mas eu continuei sendo verdadeira, eu continuei impulsionando a liberdade das pessoas, tanto que até hoje várias empresas do marketing de venda direta, elas me procuram, elas querem que eu faça parte de outras empresas, e gente, eu agradeço muitíssimo o convite, mas hoje eu tenho um propósito de vida muito maior. Eu sou palestrante, eu sou coach, eu sou jornalista, e eu não tenho mais a intenção de fazer parte de nenhum outro negócio, de representar nenhum outro negócio. Eu jamais vou amarrar o meu nome a alguma marca. Agora, eu tenho interesse genuíno em ajudar pessoas, porque essa é a minha missão de vida. Então, quando eu sou contratada para dar um treinamento, para dar uma palestra, e não importa qual empresa, inclusive dentro da Mary Kay, se algum dia eu fosse convidada, eu iria... Pode ter certeza que eu iria como profissional, tá? E hoje o que eu noto é que as pessoas, elas estão mais conscientes. Então elas me atacam menos, elas me agridem menos, elas me ofendem menos. Talvez porque outras pessoas ao longo desses 3 anos, elas foram se dando conta de algumas coisas, tá? E eu te pergunto, até que ponto vale mesmo? Até que ponto?
então você tá me dizendo que eu não preciso seguir. Não é nada disso. O que eu estou dizendo é que você precisa tomar cuidado, que você precisa ter os pés no chão, que você precisa guardar dinheiro, que você precisa acreditar que nada é eterno, tenha respaldo, tenha segurança e entenda que nem todo mundo vai ser seu amigo e que no momento em que você estiver no auge ou que você não tiver mais nada para oferecer, você não vale uma nota de R$1. As pessoas, elas não estarão do seu lado. Entende? Você vai ter que brigar sozinho, você vai ter que lutar sozinho para realmente conseguir o seu lugar ao sol. Foi isso que eu fiz. Eu, na verdade, tentei resumir para vocês. Então, os motivos que fizeram com que o meu declínio acontecesse foi tudo isso que eu falei. A alegação era que as consultoras, eu roubava consultoras, eu roubava o marido das consultoras, eu roubava a mãe das consultoras, eu tinha loja, enfim, tudo que vocês possam imaginar aí, daí pra pior, né? E aí, dentro do processo, a gente tem uma sequência de mensagens, elas eram encaminhadas, essas mensagens, porque, além disso, as diretoras que armaram, elas não só pediam para as consultoras encaminhar a mensagem, como elas printavam. Então, elas printavam e aí, na conferência dessas mensagens, é uma série de mensagens juntas, tipo, uma foi encaminhada no dia 4, a outra foi encaminhada no dia 4 às 4h10, sabe como é? Então, uma sinfonia de mensagens que provavam que, de uma certa forma, eu orientava a consultora, olha, sim, você pode, no período de 12 meses, se você não produzir, você pode. E aí o que acontece também é o seguinte: várias pessoas que tinham seus cadastros concluídos, elas vieram sim pro meu time, tá? Até porque essa era uma prática comum de todas as equipes. Enfim, mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu realmente não conquistei, na verdade conquistei, mas não recebi nenhum prêmio. E hoje eu batalho na justiça, meu processo deve estar girando em torno de 1 milhão. E é isso, gente. Eu não chorei. Eu não chorei. E assim, que você tire as suas conclusões e que, acima de tudo, você não se venda por qualquer coisa. Não vale a pena. Não vale a pena você se desequilibrar. Porque eu só vivia pro trabalho. E essa história de que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, desculpa, eu não acredito nela. Eu trabalho hoje com o equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Hoje, o meu real motivo é fazer com que o cliente, na hora que ele senta de frente para mim, que eu entenda o que é mais importante para ele, ter sucesso ou ser feliz? Ou ter equilíbrio? Ou viver sem ansiedade? Então, não adianta, não venha falar para mim que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, porque eu não acredito nessa tese. E olha que eu continuo trabalhando muito, eu adoro trabalhar. Eu atendo uma média de 5, 6 pessoas, às vezes, ao dia. Mas eu quero que eu quero que os meus alunos, que os meus clientes não percam a sua identidade, que não percam os seus valores. Porque eu fui praticamente morta, como se tivessem dado um tiro na minha cabeça. Mas eu sempre costumo dizer, e já falei isso em outros vídeos, que esqueceram de bater na cabeça. A cabeça continuou funcionando, a cabeça continuou criando coisas incríveis. E eu me mantive. Eu me mantive ao longo desses anos todos trabalhando em silêncio e chegou o momento de falar. E sim, faltando um dia para o seminário. É como se eu estivesse subindo ao palco e dizendo: eu sei que tem uma plateia aí me assistindo. E para mim isso é muito importante. Eu descobri o seguinte, que não é possível comer o reconhecimento. Não é possível colocar na mesa do seu filho o carro, a joia. Não dá. O que você precisa é realmente ser reconhecida. Financeiramente falando, você precisa batalhar para ter o seu salário mês. O reconhecimento é importante, mas você pode não recebê-lo. Você pode, em algum momento pode acontecer alguma coisa com você. Não tô falando só na Mary Kay, não. Tô falando em qualquer área, em qualquer empresa desse segmento. Então, sim, é uma carreira de muito sucesso. Eu acredito na filosofia, eu acredito na carreira. Ana, você indica, acredito, mas desde que você tenha firme certeza de que nada é eterno, tá? E que o mesmo que aconteceu comigo, eu não desejo para nenhum de vocês. Mesmo aquelas pessoas que me procuraram e disseram: me perdoa, Ana, eu hoje preciso do seu treinamento, eu quero estar com você, mas eu fui uma das pessoas que te prejudicou, ou eu fui uma das pessoas que te julgou. Então, gente, esse era o meu recado. A minha intenção é que você tire as suas conclusões. Como eu disse, os comentários ofensivos, eles não me magoam mais, porque eu tenho autoconfiança, porque eu tenho controle emocional. E foi aquilo que eu disse, hoje eu acho que as pessoas, elas estão menos raivosas, elas estão mais conscientes, elas agridem menos,
talvez porque estejam vivendo situações semelhantes, situações parecidas ou talvez piores, ou não sei, cada um é dono da sua história, cada um sabe da sua dor. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A Mary Kay tentou me calar durante muito tempo, mas enfim, depois de 3 anos eu resolvi vir aqui me abrir com vocês. E é isso, tá bom? Um grande beijo, muito sucesso para cada um de vocês. Continuem trilhando esse caminho e eu tô aqui à disposição para te ajudar com estratégia, como profissional. Tentaram me destruir como pessoa e também como profissional, mas não funcionou, porque eu continuei vivinha da Silva e eu tenho amor pela minha vida. Então nada, nem ninguém é capaz de destruir os sonhos do seu coração e destruir principalmente o seu desejo de evoluir, de ser uma pessoa melhor. Meu muito obrigado para todo mundo que esteve aí me ouvindo e eu espero que tenha sido esclarecedor, tá bom? Um grande beijo, tchau!